Embora a maioria da sua vida passasse por Lisboa, o que é para si ser poveiro, portuense, em termos de distrito e nortenho? Olha, é algo de muito importante. Na verdade, o meu pai nasceu em Guimarães, de uma família vimaranense. A minha mãe nasceu na Póvoa de Varzim, de uma família poveira. De maneira que eu sou um misto de poveiro e vimaranense, sendo certo que a tradição familiar mais forte é a de Guimarães. Desde que me conheço, 3, 4, 5 anos de idade, que vinha com os meus pais passar as férias de Natal, as férias da Páscoa e pelo menos 15 dias em setembro, aqui para Guimarães. Umas vezes na cidade, outras vezes no campo, numa quinta muito bonita que o meu avô paterno tinha, situada na freguesia de Vila Fria, concelho de Felgueiras. Portanto, todas as memórias da minha infância, da minha juventude, foram muito ligadas a esta zona. Em agosto íamos normalmente também passar 15 dias à Póvoa de Varzim, onde ia à praia. Habituei-me a tomar banho naquele mar frio e com ondas difíceis, mas felizmente nunca tive nenhum problema. Dizem-me que a minha mãe foi, no seu tempo, a primeira rapariga a tomar banho na praia da Póvoa. Não sei se isto é verdade ou se é uma lenda, mas de qualquer maneira ela também gostava muito de nadar e de tomar banho, e tomou banho até muito tarde. Com 80 anos ainda tomava banho no sul de Espanha, onde a água era um pouco mais quente do que por aqui. Bom, de maneira que depois, quando casei, passei a vir com a minha mulher, e depois com os meus filhos pequenos, e depois com os meus filhos maiores, sempre a procurar manter a ligação às raízes. De forma concreta, mantém essas origens, raízes e tradições, até mesmo agora com os netos, isso. E que se aproxima o Natal, o que é que tenta, de facto, recuperar esse tempo que vivia Natal? Olha, nós neste momento já só temos uma tia, que é viúva de um irmão do meu pai, a viver em Guimarães, de maneira que é ela que se desloca até Cascais, e na minha casa é que fazemos a ceia de Natal, no dia 24, com bacalhau, e à moda do Norte. Depois, no dia 25, ao almoço, vamos a Sintra, à casa que era dos meus sogros, é hoje dos vários filhos deles, entre eles a minha mulher, e portanto, as duas famílias não deixam de se reunir em grande número. Nós, na ceia de Natal, somos talvez à volta dos 30, e no domingo, no dia 25, somos provavelmente uns 40. De maneira que uma grande alegria ter as famílias grandes são famílias onde é possível haver estes momentos que são simultaneamente de recordação dos que já partiram, mas também de partilha de grande alegria por todos aqueles que estão à volta. O Sr. Professor, depois de Marcelo Caetano e tendo sido seu discípulo, é o mais notável jurista especialista em direito administrativo. Que grande marca deixa nesta área nos seus mais de 50 anos de atividade? Olha, não me cabe a mim a dizer se sou o principal ou não, mas de facto eu tive um papel muito importante, porque, por um lado, era preciso adaptar a doutrina do direito administrativo
aos princípios constitucionais do regime democrático, uma vez que o professor Marcelo Caetano tinha elaborado a sua teoria do direito administrativo com base nos pressupostos da Constituição de 33, que era, como sabemos, um regime politicamente autoritário. Bom, só isso foi um trabalho que levou anos a fazer, mas felizmente fui capaz de pôr cá fora 2 volumes de direito administrativo já plenamente integrado no espírito do regime democrático e da Constituição de 1976, perdão. Bom, e isso foi uma tarefa muito importante que acabou por ser desempenhada por mim, podia ter calhado ter sido feita por outros, mas, enfim, tendo eu substituído o professor Marcelo Caetano na regência da cadeira de Direito Administrativo na Faculdade de Direito de Lisboa, coube-me fazer essa tarefa e fiz-la com muito gosto e com aceitação geral. Os meus textos são frequentemente citados nos tribunais, nas sentenças e acórdãos, sobretudo dos tribunais administrativos, mas não só, enfim, são uma espécie de guia de todos os juristas daquela área. Curiosamente, o primeiro volume do meu curso de Direito Administrativo, com 850 páginas, está traduzido em chinês por obra da Universidade de Macau. Espero que ainda possa ter alguma influência na democratização da China, que eu estou convencido que o dia há de chegar. Bom, muito bem. Por outro lado, também as minhas obras mais de caráter teórico, 3 teses, tese de mestrado, tese de doutoramento, tese de agregação, estão todas publicadas e exerceram, sobretudo a segunda, a tese de doutoramento, uma grande influência na legislação que veio a ser feita depois do 25 de Abril. Por último, também fui encarregado por um governo do professor Cavaco Silva de elaborar o primeiro Código do Procedimento Administrativo Português, que saiu em 1991 e que só foi substituído em parte agora em 2015. Mas o novo Código de 2015, em mais de metade dos seus preceitos, reproduz o Código que eu tinha feito, de maneira que a influência continua. É, portanto, uma influência do plano teórico, é uma influência no plano dos tribunais, da advocacia e da judicatura, e é uma influência também na legislação, uma vez que o Código do Procedimento Administrativo regula, talvez, a maior parte da atividade de toda a administração pública, seja ela do Estado, de autarquias locais, etc. Quanto ao percurso académico, o Sr. Professor enverdou também por outras áreas, tais como os estudos lusófonos, de que é coordenador Centro Português. Como estamos a este nível? Olha, antes disso queria lhe dizer que também fui o iniciador em Portugal do ensino de algumas matérias básicas que hoje fazem parte do currículo de todas as faculdades de Direito, mas na altura não se ensinava em parte nenhuma. Eu fui a primeira pessoa a ensinar o direito do ambiente, o direito do urbanismo, 2 matérias da maior importância dos tempos atuais. Fui ainda eu que iniciei o ensino nas universidades portuguesas da história das ideias políticas, ou história do pensamento político, como se prefira, de modo que creio que consegui realmente desenvolver uma atuação, e quando me reformei com 42 anos de serviço docente, acho que posso, sem imodéstia, considerar que cumpri o meu dever. Tenho mais de 30 livros publicados na área do direito e não é muito frequente isso acontecer. Quanto aos estudos lusófonos... Mas então, pegando neste parênteses, Sr. Professor, acha que estamos no bom caminho atualmente, até com estas preocupações já do ambiente e da questão urbanística, que às vezes não é, o direito está a ser bem cumprido nessas áreas? Acho que estamos no bom caminho. Temos hoje uma produção
jurídica abundante nessas duas áreas. Há muitos antigos alunos meus e outros que não o foram, mas que se dedicam de alma e coração a essas áreas que são fundamentais, porque estamos a viver numa civilização urbana e daí o direito do urbanismo tem a maior importância e estamos cada vez mais preocupados com os problemas do ambiente e o direito do ambiente tem a maior importância. Aliás, no direito do ambiente estuda-se o direito internacional do ambiente, cuja última fonte é o Acordo de Paris sobre alterações climáticas, e depois o direito nacional do ambiente. Temos uma lei de bases do ambiente que procura preservar o ambiente são e puro, quer na natureza, quer contra os ruídos, a chamada poluição sonora, etc, etc, etc. E já há muitos acordos dos Supremos Tribunais portugueses a reconhecer o direito ao descanso noturno. Houve um caso célebre que há 2 ou 3 décadas em que uma senhora de idade pôs uma queixa no tribunal contra o Metropolitano de Lisboa porque estava a abrir uma nova linha e trabalhava dia e noite com os martelos elétricos que faziam um barulho ensurdecedor e faziam estremecer as casas, e a senhora ganhou. Não na primeira instância, mas ganhou no Supremo Tribunal, que disse que as pessoas tinham direito ao descanso noturno e não podiam ser incomodadas por ruídos tão fortes e ainda por cima tão enervantes como aqueles. Bom, isso foi um acórdão pioneiro, do qual eu sempre falei com grandes elogios nas minhas aulas, e depois disso já houve vários. Eu próprio já beneficiei, porque a dada altura da Quinta da Marinha, onde vivo, numa casa muito próxima, havia um jovem filho dos donos da casa que tocava bateria e jazz todo o dia e toda a noite, e nós não conseguíamos dormir e descansar, e então eu e um vizinho meu que também se queixava do mesmo, pusemos uma providência cautelar no Tribunal de Cascais e ganhamos. E eles acabaram por ter que ir viver para outra casa, de outro sítio, porque ali de facto era um grande incómodo. Mas, portanto, tudo isto está a correr bem. O que corre menos bem é o aspecto da fiscalização da aplicação prática desta legislação. A legislação que temos é ótima. É igual ou parecida com as melhores da Europa. Agora, na aplicação, ainda falta muito. Há muitas infrações ao ambiente, fábricas que despejam os seus lixos e as suas tintas para rios, e depois aparece o peixe morto, etc. Ainda há muito disso, infelizmente. A educação cívica dos portugueses não abrange ainda completamente o aspecto ambiental. Era preciso que o Estado tivesse 3 ou 4 centenas de inspectores do ambiente a dar por essas situações e a aplicar as respectivas multas ou mesmo penas, mas a verdade é que o Estado não podendo, não tendo meios, não é? Porque também não delegar numa rede social, por exemplo, uma Quercus, entidades ambientais delegar, quer em entidades privadas, em parte podia delegar também as autarquias locais. Eu acredito muito na descentralização. Por exemplo, eu estou convencido que, por melhores leis que se façam para rever e melhorar o sistema florestal, agora que foi posto à prova com os fogos, a verdade é que para a vigilância que impeça a maior parte dos fogos de aparecerem ou de se tornarem grandes, eu creio que temos que descer não só até às câmaras municipais, mas até às juntas de freguesia. Quem melhor do que a junta de freguesia pode percorrer o seu território e evitar que o fogo comece ou se expanda. Acho que, até agora, os problemas têm sido discutidos numa perspectiva nacional, e há muito a fazer nessa perspectiva nacional, mas, se não houver descentralização e atribuição de responsabilidades efetivas aos autarcas municipais e às juntas de freguesia,
nós não chegamos lá. Voltando aos estudos portugueses e até, quem sabe, relação com a CPLP, como é que vê esta Olha, questão? a CPLP acho que tem sido uma organização muito útil, embora e muito eficaz, mas podia ser mais. Não é por falta de empenhamento de Portugal, mas há um ou dois países da CPLP, não vou dizer quais, que se empenham menos na CPLP. Nomeadamente o Brasil, enfim, talvez por não querer que Portugal assuma a liderança, mas de facto, para além da sede da CPLP estar situada em Lisboa, por acordo unânime de todos os membros, a verdade é que Portugal não tem a liderança da CPLP. A liderança é rotativa, passa por todos os países membros e só de 7 em 7 anos é que cabe um ano a Portugal. De maneira que, nesse aspecto, creio que os nossos amigos brasileiros não têm razão e que, se a diplomacia portuguesa for capaz de considerar este assunto prioritário e de conversar bem com as autoridades brasileiras, eu estou convencido que a CPLP pode dar um grande passo em frente. Muito bem, entremos agora na sua esfera política. Como cofundador do CDS, sente que a matriz permanece inalterável à gênese ou se perdeu com a criação do Partido Popular? Olha, é assim, a democracia cristã é uma ideologia política feita por civis, mas que se inspira da doutrina dos Evangelhos e da Igreja Católica. Da Igreja Católica e não só. Na Alemanha, por exemplo, todos os luteranos que existem na Alemanha, e que são tantos ou mais do que os católicos, também pertencem à democracia cristã. Exato. Portanto, são todos os que se inspiram na figura de Cristo e dos seus Exato. ensinamentos. Protestantes, ortodoxos, anglicanos. Exatamente. Já agora, se me permite, são 4 correntes. Exato. Os católicos, os protestantes, os ortodoxos e os anglicanos. coptas, que existem muito no Egito e no Líbano, naquela zona ali do Médio Oriente. Bem, ora, essa inspiração é suscetível de várias interpretações. E até hoje houve 2 interpretações principais. A primeira, que existe na França, na Bélgica, na Itália e na América Latina, é a da democracia cristã como um partido de centro, um partido que aceita algumas ideias do centro-direita, mas também perfilha muitas ideias do centro-esquerda, com grande preocupação com a justiça social. Foi essa linha que eu segui quando fundei o CDS e fui seu presidente durante 12 anos e meio. Depois de mim, não imediatamente a seguir, mas uns anos depois, com a presidência de Manuel Monteiro e de Paulo Portas, o partido virou à direita e adotou a inspiração democrata cristã de direita, que também existe. Existe na Alemanha, a CDU, existe na Áustria, o Partido Popular Austríaco, existiu em Espanha. Hoje, os democratas cristãos espanhóis estão divididos entre o PP e os Cidadanos, mas estão lá. Bom, e têm uma interpretação mais à direita, digamos, mais conservadora, mais preocupada com a manutenção dos grandes equilíbrios da economia do que propriamente com a prioridade a dar à justiça social. Pensam que se a economia crescer bem, tudo o resto virá como consequência. Enquanto no meu pensamento e no pensamento dos democratas cristãos de centro ou de centro-esquerda, são 2 preocupações que devem ser consideradas prioritárias em paralelo, em igualdade. Por um lado, o equilíbrio os grandes equilíbrios económicos e financeiros, por outro lado, a prossecução ativa da justiça social. Portanto, eu diria que quando o CDS decidiu voltar à direita, se tivesse ultrapassado os limites da democracia cristã para se tornar puramente conservador ou até reacionário, é evidente que aí
não teria sequer o direito de invocar o pensamento da democracia cristã. Mas como ficou dentro dos limites do pensamento democrata cristão, faz a interpretação mais conservadora liberal, em vez de fazer uma interpretação mais social, como a outra corrente, e, portanto, eu acho que não houve nenhuma traição. Continua a ser um Partido Democrata Cristão, embora com uma linha orientadora que é claramente mais à direita. Aconteceu também o mesmo do PSD. O PSD nasceu como um Partido Social Democrata de centro-esquerda e, com Passos Coelho, transformou-se num partido conservador liberal de centro-direita ou mesmo de direita. Espero que a partir da próxima liderança, que eu não sei quem vai ser, mas espero que com o próximo líder que o PSD irá eleger, volte outra vez à sua matriz original, àquela que foi de Sá Carneiro, que foi dos fundadores do PSD, que foi de Francisco Balsemão, etc., etc., e que era muito mais adequada às circunstâncias de um país ainda pobre e onde a pobreza ainda anda entre os 20% e os 25% da população. É preciso não esquecer isso. É que a Alemanha, que é um país muito rico, onde praticamente não há pobres, pode-se dar ao luxo de fazer políticas mais liberais. Mas é um país onde há 25% de pobreza, não é? E onde há mais de 30% de jovens desempregados, não pode desenvolver políticas liberais, tem que desenvolver políticas de caráter acentuadamente social. Aproveitando uma referência muito rápida, um parênteses aqui, já que o Sr. Professor falou de facto, decorre a campanha eleitoral do PSD, tem alguma preferência entre os candidatos oficiais? Gostaria de ver mais um? Conheço-os bem, já estive a trabalhar proximamente com ambos, ambos são genuinamente PSDs, desde a primeira hora. Da linha de Sá Carneiro? Não tenho nenhuma preferência, nem acho que uma pessoa que não pertence ao partido deva manifestar preferências agora que o partido está a debater entre as duas candidaturas e vai ter que escolher um dos candidatos, mas estou convencido que qualquer que seja o resultado, esse resultado vai ser bom para o PSD e isso é bom para a democracia portuguesa. Foi um dos principais constituintes da Aliança Democrática, também nesta ligação com o PC e o PPM. Considera que faça falta atualmente uma coligação do género e porquê? Eu acho que faz alguma falta. Já houve sem esse nome. Repare, o governo Durão Barroso foi o governo PSD-CDS, o governo Santana Lopes também foi, depois o governo Passos Coelho também foi. Tirando os dois governos maioritários do professor Cavaco Silva, nunca o PSD conseguiu estar no governo sem ser com o apoio do CDS. Bom, para aquelas pessoas que dizem que o CDS é pequeno e não interessa, a verdade é que, com as duas exceções que eu assinalei, quer do tempo do Dr. Sá Carneiro e do Dr. Balsemão, quer depois, no tempo dos outros primeiros ministros do PSD, o PSD nunca conseguiu chegar ao poder sem o apoio e a participação do Podemos chamar uma aliança de esquerda. Sim, podemos. Mais ou menos democrática, até porque não ganharam nas urnas, mas depois no entendimento. Mas eu acho que, como na Europa os sistemas são parlamentares, não são presidencialistas, como é o caso da América, da América do Norte e da América Latina, como os sistemas são parlamentares, para se formar governo não basta ganhar das urnas. É preciso ter uma maioria parlamentar de apoio ou, pelo menos, ter uma maioria que não impeça o governo minoritário de governar. Bom, ora, o que se verificou foi que, embora o PSD do Dr. Passos Coelho, juntamente com o CDS de Paulo Portas, tenham tido o resultado superior, claramente superior, ao do Partido Socialista com António Costa, a verdade é que não tinham maioria absoluta no Parlamento e a maioria absoluta que existia
era contra a continuação daquele governo. E, portanto, foi perfeitamente legítimo, foi perfeitamente democrático, e isso acontece em muitos países europeus atualmente, que os partidos que até ali foram da oposição, vendo que tinham maioria no Parlamento, se unissem de uma forma que não foi uma coligação de governo, mas é uma coligação parlamentar de apoio a um governo minoritário, e esta é uma solução tão democrática como qualquer outra. Porque, repito, nos sistemas parlamentares, como é o nosso, como é o espanhol, como é o francês, como é o inglês, como é o alemão, como é o italiano, não basta ser o mais votado nas urnas. É preciso ter uma maioria que nos apoie, ou, pelo menos, que a maioria contrária não impeça o governo do partido que teve mais votos de governar. Se essa maioria resolve impedir esse governo de governar e formar ela um governo, isso está completamente de acordo com a lógica do sistema. Isto, no fundo, foi muito falado e criou estranheza, porque em 41 anos de democracia, na altura, foi há 2 anos, era 41, foi a primeira vez. Nunca tinha acontecido. Por isso temos agora a porta aberta, é natural que possa acontecer mais vezes. Nunca tinha acontecido, é verdade. Não foi anunciado antes das eleições, eu acho que devia ter sido. Aí houve uma falha democrática. Devia ter sido anunciado antes das eleições, quer pelo PS, quer pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, mas provavelmente tiveram receio de que isso lhes tirasse votos. Não foi muito elegante, mas o fazer um governo baseado numa maioria absoluta no Parlamento é perfeitamente legítimo. Bem, e neste momento há 7 ou 8 países europeus em que acontece exatamente a mesma coisa. O partido mais votado está na oposição porque não conseguiu aliados, e quem está no governo é o número 2, o número 3 e o número 4, que juntos conseguem. Permita-me referir aqui um assunto delicado e Sim. até poder sair do que se porventura do politicamente correto. Com a tragédia de Camarate, teve de lidar com o início desse misterioso processo enquanto primeiro-ministro interino e anunciar ao país essa tragédia. Na verdade, a verdade já não interessa, ou o que é que está aqui a bloquear a descoberta e conhecimento da mesma? O que está em causa neste encobrimento, se assim podemos chamar? Tantos anos depois ainda não sabemos o que é que realmente aconteceu. Devo ter sido das pessoas que mais sofreram pessoalmente e politicamente com o acidente de Camarate, porque o engenheiro Amar da Costa era o meu melhor amigo, e o Dr. Sá Carneiro eu só o conheci bem quando começámos a discutir a formação da Aliança Democrática em 79 e depois durante o ano de governo em 80, mas entendemos tão bem que parecia que éramos amigos desde há longa data. Bom, tive um choque enorme. Claro que a morte das outras pessoas também me chocou muito, mas a morte destas 2 pessoas foi para mim um choque brutal, tanto que 2 anos depois eu retirei-me da vida política, convencido de que nunca mais voltaria a ela. Tal foi o desgosto e a desmotivação, porque aquele era um projeto que tinha sido construído com muito gosto e com muito cuidado e com muita afinidade, e eu senti que o projeto tinha morrido em Camarate. Bom, e com os factos que estavam em cima da mesa na altura, que se calhar fala muito mais do que agora, e agora tornaram-se omissos, qual era a sua consideração no caso? Foi acidente ou homicídio? Baseei-me, eu não sei nada de aviação nem de explosivos, portanto, eu no início baseei-me no único relatório oficial que havia, que era o relatório preliminar da Direção-Geral da Aeronáutica Civil, e que dizia que tinha sido uma falha, ou uma falha mecânica, ou uma falha dos pilotos. Bom, e, portanto, eu acreditei que fosse assim. Bem, depois, esse relatório começou a ser muito posto em causa, quer por peritos de aeronáutica e de explosivos, quer por jornalistas, pessoas, comentadores, etc. Bem, eu, naturalmente, comecei a duvidar. Repito que não sei nada de aeronáutica, nem sei nada de explosivos. Bom, até que, em boa hora, se constituiu a primeira e a segunda e a terceira comissões parlamentares de inquérito. Chegou a haver, salvo erro, 11 ou 12,
Bom, para tentar aprofundar o assunto, uma vez que os relatórios que havia, dessa altura havia dois, o da aviação civil e o da Polícia Judiciária, não eram coerentes entre si e não estudavam nem dissertavam sobre todos os problemas que era preciso ter em conta. Bom, fez-se a exumação dos cadáveres e verificaram-se duas coisas. Primeiro, que a parte de baixo dos pés dos pilotos estava cravada de estilhaços mecânicos. O que só tem uma interpretação possível é que por baixo dos pés dos pilotos houve uma bomba que explodiu. Bom, em segundo lugar, os corpos de todas as pessoas que iam no avião não tinham qualquer fratura nos ossos. Bom, e isso só pode ter uma interpretação. Quando o avião caiu em Camarate, as pessoas já estavam mortas. Não morreram pelo embate da queda do solo. Morreram antes. Bem, para terem morrido antes é porque houve uma explosão que os matou. Se eles tivessem morrido só ao embater no solo, estariam todos com os ossos quebrados. Mas há algum motivo concreto para essa homicídio? Quem é que quereria a morte de um ou isso outro? também foi muito discutido, foi muito estudado, mas foi a partir do momento em que se descobriu isto, Sim, que a tese do Carino em Camarate começou a ganhar força, e tanta força foi que foram precisas 10 ou 12 comissões parlamentares de inquérito para se chegar ao fim. E há uma coisa para a qual eu gostava de chamar a atenção, porque as pessoas muitas vezes não sabem isso, ou já se esqueceram. É que houve várias comissões parlamentares de inquérito, a partir, salvo erro, da 6ª ou da 8ª, já não me lembro bem, mas a partir de uma certa altura, tendo ouvido peritos de todas as especialidades, tendo ouvido inclusivamente peritos estrangeiros, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tinha representantes de todos os partidos, desde o CDS até ao Bloco de Esquerda, votou por unanimidade que tinha havido uma explosão a bordo daquela aeronave enquanto ela estava no ar, e que foi isso que fez cair a aeronave, mas que foi lá em cima que as pessoas morreram. Exato. Isso foi votado por unanimidade, incluindo não só o PSD e o CDS, mas o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Bem, isto significa uma coisa. Nós sabemos perfeitamente que o PCP e o Bloco de Esquerda jamais votariam uma coisa dessa, se não estivessem completamente convencidos de que era assim. Bom, e, portanto, para mim, isso tornou-se uma verdade indiscutível. Quer dizer, cabia ao Ministério Público investigar melhor o processo e tentar encontrar os motivos daquele atentado e os autores. Acontece que, infelizmente, o Ministério Público era dirigido, nessa altura, por um procurador-geral chamado Dr. Cunha Rodrigues, que, por razões que eu desconheço, embirrou que não havia crime em Camarate e que tudo tinha sido fortuito. Bom, e, durante anos e anos e anos, conseguiu que o Ministério Público mantivesse sempre a tese inicial de que não tinha havido crime, nunca deixou que o processo fosse julgamento em tribunal. Porque se tivesse sido, as famílias das vítimas podiam apresentar provas, podiam apresentar pistas diferentes da do Ministério Público, e eu estou convencido que o Tribunal concluiria exatamente como concluiu a Assembleia da República através das suas comissões parlamentares de inquérito. Simplesmente, como o Ministério Público se manteve sempre dessa recusa obstinada e, a meu ver, antidemocrática de querer investigar melhor o assunto, ao fim de 15 anos, os crimes ali cometidos prescreveram. Bom, o que é que se sabe hoje? Não se sabe muito mais, mas sabe-se que provavelmente o atentado não era contra o Dr. Sá Carneiro, mas sim contra o engenheiro Mar da Costa, Ministro da Defesa. E porquê? Porque ele andava a investigar muita corrupção que tinha existido nos anos anteriores
num organismo militar que era o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, qualquer coisa assim, que tinha ajudado a financiar a guerra no tempo do Estado Novo. Bom, e ele tinha sido alertado por algumas pessoas dos meios militares para o facto de esse fundo continuar a funcionar muito depois da guerra ter terminado, e já depois do 25 de Abril, e movimentar milhões e milhões por ano, e que provavelmente isso estava aí para o bolso de alguns portugueses. Bom, ele resolveu investigar até chegar à conclusão se podia apresentar uma denúncia perante o Ministério Público. Ora bem, o que as comissões parlamentares de inquérito concluíram foi que ele devia estar muito perto de entregar o processo ao Ministério Público, já com provas evidentes de que havia ali grossa corrupção, envolvendo militares e, porventura, também civis, quando as pessoas que sabiam que estavam implicadas, com receio de serem descobertas e condenadas, decidiram matá-lo. Parece alguém de poder, alguém forte, que até, para hoje ainda não saber, ainda estará vivo, certamente. Pode não ser uma figura de proa. Podem ser capitães, majores, tenentes cordeiros. Eram pessoas que lidavam com os dinheiros daquele fundo e que, uma vez que o fundo não era muito fiscalizado, estava ainda do lado dos militares, o governo não tinha nenhuma jurisdição sobre esse fundo, o Tribunal de Contas também não era chamado a avisar as despesas desse fundo e, portanto, aquilo conseguiu passar despercebido até muito tarde. Bom, de maneira que isto é o que se sabe. Okay. Quem estaria por trás disto? Pessoas que lucravam com esses dinheiros e com o tráfico de armas, porque eles, através desse dinheiro, faziam tráfico de armas, nomeadamente vendiam armas fabricadas em Portugal, armas e munições, para a guerra Irão-Iraque, que durou 6 ou 7 anos. E, portanto, não seria difícil, penso eu, se o processo tem ido a julgamento, que, sabendo-se isto, se fosse ver quem eram as pessoas que estavam a trabalhar com esse fundo, seriam meia dúzia, uma dezena, não seriam mais. Quais eram essas pessoas? Bom, interrogá-las a sério, até descobrir como é que aquilo funcionava. Exatamente. E o que é que se passava. Só que, como o procurador Cunha Rodrigues nunca deixou que o processo chegasse a tribunal, e fechou sempre na gaveta a dizer não houve crime, não há mais nada a investigar. Isso dificultou Isso nunca pôde ser apurado até ao fim. Mas eu estou sinceramente convencido de que, se o processo tem ido a tribunal, que era o que era normal, tratava-se de julgar um conjunto de crimes. Se houve 7 pessoas assassinadas, houve pelo menos 7 crimes de homicídio. Pelo menos. Já não falar na utilização de bombas, etc, etc. Portanto, estou sinceramente convencido que, se tivesse ido a tribunal, se acabava por descobrir quem eram as pessoas e elas ainda estariam hoje na cadeia. Exato. Mas, infelizmente, o sistema funcionou mal. Eu penso que foi o caso mais grave de mau funcionamento da justiça que nós tivemos desde o 25 de Abril até hoje. E pronto, isso impediu que se avançasse mais. Oxalá ainda se venha, nem que seja por outras linhas é possível que amanhã se descubram outros métodos de apuramento e de investigação. Em todo caso, eu não sou excessivamente otimista em relação a isso. Exato. Porque veja que o presidente Kennedy, presidente dos Estados Unidos, foi assassinado. Esse sabe-se e viu-se que foi assassinado com 2 ou 3 tiros. Descobriu-se quem foi que o matou, o Sr. Lee Oswald. Bom, e até hoje nunca se conseguiu descobrir quem é que mandou cometer aquele crime. Houve comissões presididas por antigos presidentes do Supremo, houve debates no Congresso dos Estados Unidos, há uma dezena de livros que procuram entender, houve um filme,
Sim. E não se consegue descobrir. Ora, num país onde os meios de atuação das polícias são, porventura, os mais poderosos do mundo, há este caso recente que não se consegue descobrir. Exato. E, portanto, eu gostaria muito que um dia se viesse a descobrir que foram os responsáveis pelos crimes de Camarate, mas não sou 100% otimista, porque vejo que num país como os Estados Unidos também, num crime cometido em 1962, né, já lá vão mais de 40 anos, e não se conseguiu, mais de 50 anos, e não se conseguiu, até hoje, descobrir. Qual a razão de, nestes 30 anos, não ter concorrido novamente? Olha, eu concorri não porque tivesse um projeto pessoal de ser Presidente da República, era uma hipótese que eu admitia, mas, enfim, não era propriamente um objetivo que me motivasse a avançar. Eu avancei porque estava muito recente a Aliança Democrática, estava muito recente o desastre de Camarate, e havia como que uma frustração do centro e da direita portugueses de não ter conseguido chegar ao poder quando parecia ter todas as condições para isso. Acontece que tanto o PSD como o CDS se viraram para mim e me disseram: se você avançar, nós apoiamos. Bom, e eu, que sempre fui um servidor do Estado, que sempre quis servir o meu país da melhor maneira possível, nos lugares e nas funções onde pudesse ser mais útil, eu decidi avançar. E tive, de facto, pouco depois, o apoio do CDS e o apoio do PSD. Bem, e a campanha foi uma campanha estupenda, dinâmica, ativa, com grande entusiasmo, com grande alegria. Os comícios, metade dos comícios era a cantar. Foi, de facto, uma coisa extraordinária que eu, 100 anos que vivo, nunca esquecerei. Bom, acontece que no dia da segunda volta faz-se a última contagem e o Dr. Mário Soares tem mais de 140 mil votos do que eu. Por um voto se ganha, por um voto se perde. E por 140 mil votos se ganha. De maneira que isso aconteceu. Porquê? Eu ganhei quase todos os distritos e ganhei nas duas regiões autónomas. Houve alguns em que perdi, mas por uma margem pequena. Estou a pensar em Santarém, estou a pensar em Porto Alegre, estou a pensar no Porto. Perdi para o Dr. Mário Soares, mas por margens muito pequenas, que seriam compensadas pelas margens enormes com que ganhei em muitos outros distritos, nas regiões autónomas, onde tive mais de 60% dos votos, Leiria, onde tive quase 60% dos votos, Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança, Viseu, Guarda, enfim. Não se recorda. O que é que me fez perder? O que me fez perder foi a votação do Distrito de Lisboa e a votação do Distrito de Setúbal. Dois distritos muito à esquerda. Em Lisboa, o Dr. Mário Soares teve mais de 10% de votos do que eu, e em Setúbal teve mais de 30% do que eu. Lisboa, à época dominada pelo Partido Socialista, a diferença foi de 10 pontos, mas em Setúbal, dominado pelo Partido Comunista, a diferença foi de 30. E foi aí que eu perdi. E certamente os votos da primeira de Salgado Zenha e Luz Pintacilgo se reverteram para o Dr. Mário Soares para ter tido o dobro da percentagem que teve na primeira. Mais do dobro. Mais do dobro, exato. É natural que sim. Mas repare, eu também devo ter tido votos de esquerda. Sim, porque teve mais do que na primeira volta, mais 2%. Não, e mais do que isso, repare. A Aliança Democrática, liderada pelo Dr. Sá Carneiro, teve 45% nas primeiras eleições e teve 47,5% nas segundas. Ora, eu tive 49%. Esta diferença só pode ter vindo na esquerda. Exato. Porque o Dr. Sá Carneiro, à frente da AD, fez o pleno da direita. Portanto, esta diferença que eu tive a mais só pode ter vindo da esquerda. De onde é que veio? Em minha opinião, veio do PRD, o Partido dos Aliados, onde havia pessoas oriundas do PS e pessoas oriundas do PSD.
E eu creio que algumas dessas pessoas terão vindo votar. Recordando, quando foi presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, já passados os 20 anos, que memória fica, grata memória guarda, assim até algo que não tenha divulgado deste seu exercício de experiência, o que é que fica? E se preferia ter sido secretário-geral, como agora temos um português? Bem, se as circunstâncias se tivessem proporcionado, é evidente que eu preferia ter sido secretário-geral, pela mesma razão de que um político ativo prefere ser primeiro-ministro a presidente da Assembleia da República. Não é? São funções muito diferentes. Mas, enfim, também aconteceu aquela oportunidade, nunca tinha pensado nisso. Foi o professor Cavaco Silva, primeiro-ministro, que me desafiou para me candidatar e deu todo o seu apoio, o apoio diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde o ministro era o Dr. Durão Barroso. Portanto, os apoios principais que eu tive do Estado português para a eleição como Presidente da Assembleia Geral da ONU vieram do Primeiro-Ministro Cavaco Silva e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Durão Barroso. Bom, não posso deixar de dizer, porque lhes fiquei para sempre muito grato por isso. Bom, houve também depois outros apoios que eu, daqui a um ano ou dois, quando publicar o último volume das minhas memórias, hei de contar como é que consegui chegar aos 2/3, porque eu ganhei ao candidato que se opunha, que era um finlandês, eu ganhei por 2/3. E, portanto, há assim algum episódio que dessas memórias muitos. possam... Assim, só um assim mais, não digo caricato, mas um assim especial há até muitos. que recorda. A República de Cuba foi condenada no Conselho de Segurança por ter abatido um avião americano, um pequeno avião de 4 ou 5 lugares, com o argumento de que o avião estava a sobrevoar o espaço aéreo de Cuba. Bom, e a América sustentou que não estava, que estava fora do espaço aéreo, e que eles quiseram abater o avião apenas por sentimentos anti-americanos, e a América conseguiu uma maioria no Conselho de Segurança para condenar Cuba. Mas Cuba ficou sempre, ou ficou naquela altura, muito ofendida, porque o seu ministro dos Estrangeiros, que estava na Suécia, tomou um avião durante a noite para poder representar Cuba nesse debate do Conselho de Segurança. O avião, por qualquer razão, atrasou-se, ele não chegou a tempo, portanto, Cuba não teve ninguém, a não ser o embaixador, a defender com vigor a tese de que não tinha havido nenhuma intenção criminosa, mas apenas a defesa do espaço aéreo. Por isso, Cuba e os outros países latino-americanos, todos, vieram ter comigo e disseram: passou-se isto, nós não podemos apresentar os nossos argumentos principais, porque o nosso ministro atrasou-se, mas fomos condenados injustamente, pedimos um adiamento de 24 horas, não nos foi concedido, e nós gostávamos muito de lhe pedir que convocasse uma reunião extraordinária da Assembleia Geral para nós podermos aí expor a nossa situação. E eu disse: eu acho que vocês têm razão, porque há um princípio geral de direito que vem desde a antiguidade, pelo menos desde Roma, que é que ninguém pode ser condenado sem previamente ser ouvido a defender-se. E, portanto, se é isso que aconteceu, vocês têm o direito de se defender, vamos fazer. Bem, não imagino o espanto. Isto durou 5 minutos. Porque eu não hesitei. Para mim, era um princípio geral de direito. E queriam lá saber se Cuba era anti-americana e, porventura, anti-portuguesa. Era um princípio geral de direito. Portanto, estava ali para fazer aplicar o direito e a justiça. Portanto, bom, eles ficaram espantados. Disseram: mas é assim. Não precisa de mais nada. Não. Como é que vai fazer? Hoje mesmo vou assinar uma convocatória. Quando é que vos dá jeito? Talvez na semana tal. Então, convoco para essa semana. Bom, os americanos, quando souberam, ficaram furiosos, mas enfim, a decisão estava tomada e era justa. Bom, então, os representantes dos países da América Latina levantaram-se, vieram-me abraçar e disseram-nos: até agora nós olhávamos para si como um lacaio dos americanos. A partir de hoje, você é o nosso Presidente da Assembleia Geral. Muito bem. Aqui tem uma coisa Pois. que eu nunca tinha contado, mas que me deixou
muito satisfeito. Naturalmente. Porque, quando a gente pensa que está a fazer bem, a aplicar justiça, e as outras pessoas reconhecem isso naturalmente. A embaixadora dos Estados Unidos, junto à ONU, que era a senhora Madeleine Albright, mais tarde viria a ser secretária de Estado, veio ter comigo no dia seguinte e disse: você não devia ter feito isso. Eu disse: devia, por isto, assim, assim. Mas você devia ter falado primeiro comigo. Porquê é que não falou comigo? E eu disse: olha, por uma razão muito simples. É porque eu fui eleito Presidente da Assembleia Geral e você não foi. Pronto, e ela deu bem a volta, andou ali umas semanas amuada, depois... Mas depois passou. Não posso deixar de perguntar esta questão de ter integrado um governo socialista, como ministro, um governo de José Sócrates. Como é que foi isto? Depois até pela polémica, por assim dizer, que deu, Bem, e pela questão do próprio José a Sócrates. resposta breve. Resposta breve. Não podemos avaliar o governo de José Sócrates, nem o facto de eu ter participado no primeiro ano desse governo, à luz do que hoje julgamos saber, pelo que o Ministério Público diz nas suas acusações ao engenheiro José Sócrates. E para ser uma total surpresa, estas revelações? Tal surpresa, enquanto estive no governo, não dei absolutamente por nada, e havia muita coisa que passava por mim. Isto é uma total surpresa, e não sei se o Ministério Público vai conseguir provar todas as acusações que faz. Vamos ver. Os tribunais, olha, cá está outros casos. Exato. Ainda bem que isto vai a tribunal, porque se não fosse a tribunal, pronto, o engenheiro Sócrates ficava condenado pelo Ministério Público. Ora, o Ministério Público não tem legitimidade para condenar ninguém. Acusa e o tribunal é que decide. Exatamente. Segunda coisa, eu era um independente naquela altura. Já não estava no CDS, nunca fiz parte do PSD, a AD tinha acabado, eu era um independente e várias vezes tinha dito que era um independente, que me situava a meio caminho entre o PSD e o PS. E que tanto podia colaborar com o PSD como colaborar com o PS. Eu colaborei com o governo do Dr. Durão Barroso em várias coisas, a convite dele, e quando o engenheiro Sócrates me convidou para Ministro dos Estrangeiros, disse: bem, eu sou independente, situo-me entre o PSD e o PS. O PS é um partido moderado, é um partido pró-europeu, é um partido pró-americano, aceita a permanência de Portugal na NATO e na União Europeia. Esses pontos são os essenciais. Já não se discutem nacionalizações da reforma agrária. Eu posso perfeitamente participar desse governo. Houve muita gente à direita que não gostou. Paciência. Olha, não estão habituados às regras democráticas. Na América, qualquer presidente costuma sempre convidar para ministro dos Estrangeiros ou para ministro da Defesa uma pessoa da oposição. Em França, o presidente Sarkozy convidou para ministro dos Estrangeiros um dos principais líderes do Partido Socialista. Portanto, isto não tem nada de extraordinário para quem perceba alguma coisa de política. Agora, para quem olha para a política como se fosse um Benfica-Porto ou um Porto-Sporting, é claro que só se pode estar de um lado ou estar do outro, e quem passa de um lado para o outro é um traidor. Bem, exato. Isso não tem E nada. hoje vê-se, até pelo entendimento dos próprios portugueses ao votar, já não é tanto pelos partidos, os líderes políticos, vemos o crescimento dos independentes. Com certeza, tem toda a razão. Quer dizer, a época da consideração dos partidos políticos como clubes desportivos, esse clubismo, esse fenómeno de clubismo, está a desaparecer e há de desaparecer com o seu tempo. Houve pessoas que não gostaram, paciência, mas também houve muitas outras que gostaram. Sim, as pessoas já tinham experiência. Só terminar então com este novo livro da Lusitânia a Portugal. O que é que o professor, na pesquisa, a investigação que fez, o que descobriu de mais fascinante nesta história, nossa história portuguesa? Eu acho que o que há de mais fascinante é o próprio facto de Portugal conseguir ter-se tornado independente da Espanha e manter-se independente da Espanha durante mais de 8 séculos e meio. Estamos quase a fazer 9 séculos. Daqui a 20 e tal anos cumprimos 9 séculos. Vejam o que se passa com a Catalunha, que já pensou várias vezes, que se revoltou várias vezes, que se revoltou tal como nós em 1640 e nessa altura perdeu, enquanto nós ganhámos a guerra com a Espanha. Bom, a Catalunha olha para nós com imensa inveja e admiração. Nós conseguimos. Somos um povo coeso, temos a nossa língua, temos a nossa literatura, uma poesia extraordinária, prosadores fantásticos. Basta citar o Padre António Vieira, ou o Essa de Queiroz, ou o Camilo Castelo Branco. Temos mundos ao mundo. A epopeia dos descobrimentos. Não há nenhum país que se compare com Portugal.
as descobertas que fizemos, quer no plano geográfico, quer no plano humano, quer no plano científico. As primeiras cartas de navegação no Índico e das terras da Índia e do Japão e da China foram portuguesas. Portanto, nós temos uma história da qual nos podemos e devemos orgulhar. E, havendo muitas histórias de Portugal excelentes, em mais de 10 volumes, a que o português médio não tem acesso, eu quis fazer uma síntese breve da história de Portugal, em 400 páginas, escrita de uma forma clara, acessível, simples, para os não especialistas poderem ler em uma semana o essencial da história de Portugal. Nesta obra sintética desvenda algum facto que nunca tenha sido publicado, que nenhum historiador tenha eu estudado? digo no prefácio, eu não tenho factos novos a apresentar. Os factos em que eu me baseio são aqueles que foram descobertos Exato. pelos historiadores profissionais, como é normal. O que eu tenho é novas interpretações acerca de alguns desses factos. Deixo para o leitor a descoberta dessas novas interpretações. Muito obrigado, Sr. Professor Banhaja. Eu é que Informações.